Olá pessoal do canal Palpites da Sorte Loterias. Hoje vamos analisar 15 últimos concursos da quina acumulada em 15 milhões de reais. Pessoal, nós vamos analisar os 15 últimos concursos. Vocês estão observando aí a primeira planilha. Ela tem pares, ímpares, primos e múltiplos, né? Aí foi a sequência de concursos que está nessa faixa amarela são os que nós vamos analisar, que é dos 68,27 até o último agora, que foi o 68,42, que ficou acumulado em 15 milhões. A gente tem observado os pares, ímpares e múltiplos, né? Nós vamos entrar com dois primos, o próximo concurso, e vamos deixar apenas um múltiplo, porque é a tendência de vir dois primos agora e um múltiplo. Nós vamos também analisar as linhas e colunas, né, de cada concurso desse, as linhas mais fortes, as colunas mais fortes, as falhas das colunas, as falhas das linhas, o cruzamento entre elas, para que a gente tenha uma formação. Vamos analisar, né? Se você observar aqui, nós temos na faixa amarela aí, nós temos os 15 últimos concursos, os 15 últimos concursos. Nessa outra parte aqui nós temos as linhas, né, as falhas, né, que deram nessas linhas, né, essa parte onde tem o zero são as linhas que falharam, né, tem as falhas lá. Do outro lado nós temos as colunas, né, quais foram as colunas, né, que falharam lá. Do outro lado nós temos a parte de falhas. Então nesse contexto todo aqui nós vamos analisar essas linhas, as colunas e fazer a combinação entre elas, né. Eu criei um sistema que vai fazer esse trabalho, né, de analisar, né, os 15 últimos concursos. Você tem observado aí a tela do sistema. Foi colocado aqueles 15 últimos concursos que a gente viu anteriormente. A primeira parte ele vai analisar esses 15 concursos, né, ele vai ver o análise deles. Ele vai observar quais são as linhas que estão mais fortes, as colunas mais fortes, as que falharam, as que têm tendência em falhar, certo? Depois a gente vai, esse estudo, essa análise que ele fez, vamos ver a estatística, né, detalhada dele. Vamos montar jogos com 30 dezenas, né? Para essas 30 dezenas ser jogadas em outro sistema que vai fazer uma outra filtragem utilizando 12 regras básicas da quina. Então, assim, a Mega Sena também tem regras, a Loto Fácil, a Mais Milionária, Dia de Sorte. Então, para cada uma dessas modalidades, eu criei um sistema. Vocês vão ver a mesma formação, mas dentro tem a nomenclatura diferente para cada uma delas. Então, hoje nós estamos analisando a quina. Mais na frente eu vou fazer um vídeo só da Mega, um da Mais Milionária, um Dia de Sorte, Loto Fácil e excessivamente. Então, o tempo de experiência que eu tenho há muito tempo já de jogos, eu coloquei toda a experiência dentro desse sistema. Foi eu mesmo que criei. E três coisas que devem existir na loteria. A primeira é ter dinheiro, né? Você tem que jogar com responsabilidade. A segunda, ter uma boa estratégia. E a terceira, sorte. A sorte nós temos que deixar apenas 30%. Os 70% é dinheiro e estratégia. E aqui nós temos uma estratégia muito boa. Essa aqui eu criei baseado nos estudos que eu já tinha anteriormente. Entendeu? Que a tendência aqui é ganhar o prêmio principal. Então, nesse caso aqui, ele vai analisar, né? Vai ver a frequência. Aqui ele vai analisar a frequência de linhas, de coluna, saber que está mais quente, aqui está fria, aqui está intermediária. E também vai analisar cada dezena dessa, a posição dela em cada linha. Tanto a posição como o cruzamento entre elas, né? Então essa aí vai ser uma análise que vai ser colocada. Então quando eu apertar em analisar, ele vai me dar essas frequências das dezenas, né? Ele vai dar essas dezenas aqui, ele vai dar as ocorrências, né, das dezenas, a frequência delas, como é que elas se comportaram durante esses 10 últimos concursos, né? Ele já faz esse gráfico aqui das 10 últimos concursos. Ele vai também ver a quantidade de dezenas, né? Essa parte de dezenas, onde é a distribuição dessas colunas, qual foi a coluna que mais se destacou, a que menos se destacou, tudo isso ele vai analisar. E temos também
a distribuição de linhas, né? Essa distribuição de linhas também, ele vai analisar como cada linha se comporta dentro desses 15 jogos, tanto linha, colunas como as dezenas. Passado a análise, a gente vai clicar na ver estatística detalhada. Então, toda essa parte de frequência de dezena, distribuição por linha e distribuição por colunas, minuciosamente, ele dá uma estatística detalhada de todos esses concursos, concurso por concurso, dezena por dezena. Então ele dá lá total de dezenas analisadas, ele abre esse leque aqui, né, mostrando a estatística detalhada do análise que ele fez. Ele disse que o total de dezenas analisadas foram 75, quer dizer, ele conta todos, independente de ser igual ou não. A média de soma do concurso foi 214. Pares, ele examinou 38, porque cada par tem posições diferentes. Então, todo sorteio ele tem uma posição que a bola cai diferente, certo? Então, os pares foram 38 posições, ímpares foram 37, primos 19, múltiplos de 3 foram 25. Ele também analisou quais foram as dezenas mais frequentes que tiveram nessa análise dele. 33 foi 5 vezes, aí teve o 66, 28, 13, 25. Teve as menos frequentes, então ele analisou também essas menos frequentes dos 15 concursos. Teve também as intermediárias, que não é quente e nem é frequente, né? Ela é intermediária. Então ele analisou também todas essas. É um sistema de estatística, né, de como ele vai fazer essa numeração. E ele vai criar dentro aqui blocos, né, que vai unir, quer dizer, vai equilibrar entre mais frequente, menos frequente e intermediárias. Nesse caso, ele vai entrar em outro sistema, né, outro sistema que eu criei para pegar todos esses números, quer dizer, ele pega os 15 últimos concursos, ele vai analisar esse sorteio, só que agora com as regras, entendeu? Aquele lá vai ser pelas estatísticas de posição que fica dentro da linha e da coluna. Esse aqui não, esse aqui é pelas regras aonde se encontra cada posição. Então, nesse caso, eu digitei realmente os últimos 15 sorteios dentro desse outro sistema, já definido com suas posições de linha e coluna. Quando eu peço para analisar o sorteio, ele vai me dar o que? A frequência das dezenas da quina. Quais são as frequências dela? Quais são essas mais fortes, essas mais potentes? E a tendência de sair no jogo, né? A combinação que ele faz é uma combinação misturada, não é aleatória, que não vai ser nada aleatório, tudo vai ser definido de acordo com as regras. Então ele faz essa frequência das dezenas ao analisar esses sorteios, só que em posições. Aqui ele analisa em posição. Lá era de acordo na ordem que sai no sorteio. Aqui não, aqui é na posição que sai dentro do sorteio. No sorteio, na ordem correta, né? Então, assim, depois que ele analisou aquela parte ali na frequência, ele colocou isso. Se você observar a seta em cima, ele diz assim, análise concluída. Quer dizer, ele concluiu aquele gráfico, mostrou que está pronto, né, para gerar os jogos. Aí nessa outra seta aí, você tem analisado que nós temos dezenas a excluir, você pode pegar dessas dezenas dos 15 últimos sorteios, você pode excluir elas. Nós temos as quantidades de jogos que nós vamos criar, tem a soma mínima das dezenas, tem a soma máxima, a quantidade de pares e as quantidades de ímpar. Aqui nós já vamos fazer um círculo, né? Já vamos circular já essas dezenas, né? Nós não vamos deixar ela mais solta. A gente já vai o mínimo de dezena, o máximo de dezena, quantidade de pares e quantidade de ímpares. Aí depois que a gente colocar isso, nós vamos gerar os jogos inteligentes, baseado na ordem do sorteio, baseado nas linhas e colunas, né? As fracas, as fortes e as tendências a sair do sorteio. Quando a gente preenche, né? Eu coloquei 10, a quantidade de 10 jogos, soma mínima das dezenas, né? São 164, a soma 245, 60. Quando eu pedi para gerar jogos inteligentes, ele gerou baseado na posição que sai nos sorteios.
das linhas e coluna. Então ele gerou quanto? 10 jogos. Então esses 10 jogos vão estar lá no final do vídeo para vocês copiarem e apostarem esses 10. Desses 10 jogos, a gente vai agora, desses 10 jogos, a gente vai pegar eles aí, esses jogos vão ser para apostar lá, são diferentes da geração dos outros. Esse aqui é por posição da linha da coluna e que se encontra na hora que o globo gira e cai aquela bola. Quando a gente volta novamente no outro sistema, a gente já tinha feito a análise, já tinha feito estatística e a gente pede agora para ele fazer uma sugestão na posição da linha, da coluna, e ele sugere o que? 5 jogos, 5 joguinhos. Se você observar, ele colocou uma telinha aí com 5 jogos. Esses 5 jogos também vão juntar com aqueles outros 10 lá para o final do vídeo. Agora o que é que ele vai fazer? Agora ele vai pegar tudo isso que a gente fez e vai montar 30 dezenas. Então tudo isso que a gente fez de lá, né, nesses dois sistemas da análise da estatística, juntamente com a análise das linhas e colunas em posição que se encontra cada um, agora ele fez o que? Ele fez uma montagem de 30 dezenas que vai ficar para a etapa final da filtragem final, que é a amarração de todo as dezenas. Vai montar uma cartela com 30 dezenas, que essas 30 dezenas vão ser usadas na última parte do filtragem aí, de todo esse estudo. Então esse aqui é o sistema aonde ele vai englobar tudo o que foi feito das estatísticas, das posições da linha, das colunas, das dezenas, o que é fraco, o que é forte, o que é quente. Todos eles vão ser foi embutido dessa parte final. Então vocês observam que essa parte azul são aquelas mesmas dezenas que apareceram naquela cartela virtual lá. A diferença depois aqui nós vamos gerar o que agora? 10 jogos, né, inteligentes, 10 jogos bem estudados com filtros e regras. Então ele vai pegar 12 filtros, quer dizer, aqueles filtros que tem na quina, quer dizer, são as regras, juntamente com aquelas estatísticas. Quantidade de jogos 10, nós vamos colocar uma soma mínima de 164, uma máxima de 245. Pares, a gente colocou lá no início do vídeo, a gente falou que ia ser 3 pares e 2 ímpares, então a gente permanece. Quantidade de primos, nós falamos no início lá do vídeo também, que poderá vir 2 primos e 1 múltiplo. E depois disso aqui a gente pede para gerar esses jogos. E aí você observa que foi gerado 10 jogos. Esses 10 jogos vocês vão juntar com aqueles outros 10 que foi gerado lá naquela parte de posição, juntamente com mais 5 que foram gerados lá na sugestão. E esses 25 estão aqui no final do vídeo, né, para vocês apostarem, ganhar o tão sonhado a quina, né? Certo? Aqui não é milagre, aqui é estudo, né? Palpite, dicas, quer dizer, se os números tiverem, os 5 números tiverem realmente dentro daquela, a gente tem uma possibilidade de premiação. E aqui está, gente, os 25 joguinhos para vocês apostarem, né? Obrigado por assistir o vídeo. Fico com Deus, boa sorte e que Deus nos abençoe. Até breve.